Olá! Hoje a gente vai mergulhar num projeto acadêmico que traz uma proposta muito interessante para um problema que é, infelizmente, bem real: a prevenção de desastres ambientais, começando pela sala de aula. O trabalho se chama O papel das metodologias ativas na conscientização sobre desastres ambientais. E ele tem um foco bem prático: construir uma cultura de resiliência lá na Escola Estadual Deputado Álvaro Salles. Bom, este é um projeto de intervenção apresentado como trabalho de conclusão de curso na especialização em escolas resilientes e educação para a redução do risco de desastres. A autora é a Ana Maria Saldanha dos Santos, com orientação da professora Raila Amaral Lemos. É um trabalho vinculado à Universidade Federal de Juiz de Fora, com conclusão prevista para 2025. Então, para a gente entender a importância desse projeto, primeiro a gente precisa conhecer o desafio. Vamos dar uma olhada de perto na realidade de vulnerabilidade que essa comunidade escolar enfrenta. Olha só, o problema central é este. A escola fica numa área de alto risco para desastres ambientais, mas a comunidade muitas vezes não tem a dimensão real desses perigos. O projeto foca especificamente na falta de preparo para os alagamentos, que são uma ameaça bem constante na região. E o tamanho desse risco é realmente impressionante. Para se ter uma ideia, dados do Plano de Contingência da cidade de Belo Horizonte mostram que só em janeiro de 2020 choveu quase 1.000 milímetros. Isso é quase o triplo da média esperada para o mês. É um volume de água gigantesco, né? E aqui a gente vê como esses números se transformam na vida real das pessoas, lá no bairro Trevo, onde a escola está. A gente está falando de uma infraestrutura urbana precária, ruas que literalmente viram rios, esgoto a céu aberto e o mais grave de tudo, casas invadidas por água e lama. É esse o cenário que os alunos e suas famílias vivem. Pois é, diante de um cenário tão desafiador, o que pode ser feito? A resposta que este projeto traz está na educação. A proposta é justamente usar o conhecimento para construir resiliência e, claro, uma cultura de prevenção. Mas o que seria exatamente essa tal de cultura de resiliência? Bom, é a capacidade que uma comunidade tem não apenas de sobreviver a um desastre, mas de se preparar para ele, agir durante e conseguir se recuperar depois. O projeto quer construir justamente isso, usando a educação como a base, o alicerce de tudo. O objetivo geral é bem direto: usar o que chamamos de metodologias ativas para conscientizar a comunidade. Na prática, o que isso quer dizer? Significa trocar aquela aula mais tradicional, sabe? Onde o aluno só escuta, por atividades em que ele participa ativamente, discute, constrói o conhecimento junto. A ideia é que, ao aprender fazendo, a consciência sobre os riscos e a prevenção se torne algo muito mais concreto e duradouro. E é importante dizer que essa proposta não surge do nada, ela tem fundamentos bem sólidos. Em nível global, ela se baseia no marco de Sendai para a redução de riscos de desastres. No Brasil, ela está alinhada com a nossa Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. E no campo da educação, ela conversa diretamente com a Base Nacional Comum Curricular, que já prevê a educação socioambiental como um tema essencial em todas as escolas. Certo. Vamos avançar um pouco e ver como tudo isso se materializa. Como é que o projeto propõe transformar todo esse conhecimento teórico em ação, de fato, lá dentro da escola? A intervenção foi pensada em 4 passos bem claros. Primeiro, um diagnóstico para entender o que a comunidade já sabe sobre os riscos. Depois, o planejamento de uma oficina bem prática. O terceiro passo, claro, é a execução dessa oficina. E por último, uma avaliação, para medir o que foi aprendido, para ver qual foi a mudança real na conscientização das pessoas. E o coração da parte prática é uma dinâmica chamada teia de conexões. É bem legal. Dá para imaginar os participantes com cartões na mão, conectando fisicamente as causas dos alagamentos, as consequências disso e, o mais importante, as medidas de prevenção. É um jeito muito poderoso de fazer todo mundo enxergar como uma coisa leva a outra e como a prevenção pode, de fato, quebrar esse ciclo. Tudo bem, mas qual é o impacto que se espera com tudo isso? Vamos dar uma olhada nos resultados projetados e no legado que uma intervenção como essa pode deixar para a comunidade. O projeto tem uma meta bem clara e, eu diria, ambiciosa. A expectativa é que, no final de tudo, pelo menos 80% dos alunos consigam não só entender os riscos de desastres, mas também explicar quais são as formas de prevenção. É realmente transformar informação em conhecimento prático. E um ponto muito importante é que este projeto não se limita a uma única escola. A ideia é que ele sirva como um modelo, sabe? Que possa ser adaptado e aplicado em outras comunidades escolares que enfrentam riscos parecidos em qualquer lugar do Brasil.
Em resumo, o que a gente vê aqui é um excelente exemplo do compromisso da universidade em formar profissionais que não são apenas competentes na sua área, mas que também são éticos, críticos e, principalmente, engajados em trazer soluções reais para os problemas da nossa sociedade. É importante informar que o conteúdo apresentado aqui é uma síntese automatizada, que foi elaborada com o apoio de inteligência artificial a partir do trabalho acadêmico original. E para a gente terminar, fica a reflexão. De que forma a educação pode ser a principal ferramenta para a gente construir comunidades mais seguras e mais bem preparadas para os desafios ambientais que o futuro nos reserva? Projetos como esse merecem ser conhecidos, não é mesmo? Para ajudar a levar o conhecimento produzido na universidade para mais pessoas, siga o nosso canal, curta este conteúdo e compartilhe. Assim, a gente espalha boas ideias.